Fala, rapaziada, vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com a parte de propriedades, duas propriedades específicas da matéria que vão dar para gente análise de que substâncias podemos estar trabalhando, tudo bem? Porque cada substância tem as suas propriedades, as suas propriedades bem definidas, tudo bem? Tipo, igual nós temos um CPF, igual nós temos uma digital, então cada substância especificamente tem essas identidades. Só que, lógico, as identidades das substâncias são diferentes do que as nossas são padronizadas pelos seres humanos, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar essa parte aí. E essa parte aí vai estar trabalhando pra gente, né, com o que nós chamamos de gráficos de transformação física. Ou seja, como é que a gente faz a análise das transformações físicas. Esses gráficos vão estar trabalhando também com as propriedades gerais, como sólido, líquido e gasoso, só que agora a gente vai estar trabalhando com alguns pontos específicos. Primeiro ponto específico que nós vamos estar trabalhando, o chamado ponto de fusão barra solidificação. Lembra o que é fusão? Derreter. O que é solidificação? É formar o sólido, é cristalizar. O que é o ponto de fusão? É a temperatura que a substância muda do estado sólido para o estado líquido e vice-versa sob pressão constante. Então, o que significa? Significa que nós temos o estado sólido. Vamos colocar aqui, ó, o estado sólido aqui. Existe um grau de interação no estado sólido? Existe um grau de interação no estado sólido? Existe. Existe o grau de interação no estado sólido. Esse grau de interação no estado sólido, a qual ele está bem organizado, lembra que a gente falou disso? Professor, como é que você sabe que esse aí está no estado sólido? Cara, lembra? Está bem o quê? Está bem organizado. Aí, o desenhozinho. Eu posso levar ele para o estado o quê? Eu posso levar ele para o estado líquido. O que acontece no estado líquido? Eu não tenho mais essa organização bem definida. Tudo bem? Tá lá. 6, 7, 8, 3, 6, 9. Não tenho mais definida. Então, o que eu tive que fazer? O que eu tive que observar? Eu tive que fornecer energia para esse sistema. Ou seja, eu taco energia nesse sistema. Essa energia vai fazer as moléculas começarem a ganhar o quê? Vibração. Então, elas vão vibrando, até que ponto? Elas vão vibrando até eu começar a romper essas interações. Quando eu começo a romper essas interações, a energia que eu vou continuar fornecendo para o sistema vai ser apenas para romper essas interações. Tudo bem? Ou seja, vai ter interação no estado líquido? Vai, só que essa interação é o quê? É menor. E isso permite ter a fluidez, permite que as moléculas vibrem mais. Mas o que acontece? A energia que eu estou dando não vai fazer mais a temperatura subir. A energia que eu estou dando vai fazer ela transitar. Por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando com a água, a temperatura que isso aconteceria seria em 0 graus Celsius. Atingir lá a pedrinha de gelo a 0 graus Celsius e começo a dar mais energia. A energia que eu vou estar dando nessa temperatura não é mais para aumentar o grau de vibração. É para fazer as moléculas soltarem uma da outra. É para romper a vibração. Por isso que a temperatura permanece constante nessa mudança de fase. Tudo bem? Agora, cuidado.
A mudança de fase é a fusão. Estamos pensando na subida. Posso pensar na descida? Tirar energia? Posso. Então eu pego um copo d'água e vou tirando a energia dele, vou resfriando ele. O que vai acontecer? Vai chegar a 0 graus Celsius, ou seja, chegou no limite da vibração das moléculas ali. Quando eu abaixar a temperatura de novo, tentar abaixar mais, aí, em vez de abaixar a temperatura, eles começam a formar os cristais. Tudo bem? Então, isso é o ponto de quê? O ponto de fusão. Ok? Lembrando, ponto de fusão é dado tanto para fusão quanto para solidificação. Certo? Então, alguns exemplos aí de temperaturas de fusão. A água, ela derrete a 0 graus Celsius. O álcool derrete a menos 114, né? Esse daí é o metanol. O alumínio derrete a 659. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, derrete a 800 graus Celsius. Ah, professor, então eu consigo derreter cloreto de sódio, sal na minha casa? Não, não consegue, porque a sua panela não vai atingir essa temperatura. Tudo bem? O cobre a 1083 graus Celsius. O chumbo a 327 e o enxofre a 119. Ou seja, essas substâncias têm esses pontos específicos. O ponto de fusão, que é a transição entre o sólido e o líquido, ou líquido e sólido, específico. Ah, professor, então quer dizer que só a água tem o ponto de fusão em 0? Cara, tecnicamente sim, mas a gente tem que analisar outra propriedade específica, que é o que nós chamamos de ponto de ebulição, que acontece entre a ebulição e a liquefação. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura que ocorre, né, a mudança de estado do líquido para o gasoso e vice-versa sob pressão constante. Professor, essa ideia de pressão constante tem que sempre ser explícita? Não, pode ser implícita. Temperatura 1 atm, a gente vive no universo de 1 atm, ok? De uma pressão atmosférica. Mas, né, eu posso alterar o ponto de ebulição caso eu altere a pressão atmosférica. Por isso que no conceito é sob pressão constante. Exatamente a mesma ideia. Eu tenho as moléculas no estado líquido, tudo bem? Que vai estar lá tendo o quê? As interações entre elas. O que eu começo a fornecer? Eu começo a fornecer energia. Quando eu começo a fornecer energia, essas moléculas começam a vibrar. E aí elas vão vibrando, elas vão aumentando o grau de vibração. Até que ponto, professor? Até o ponto que elas vão romper essas o quê? Essas interações. Este ponto faz com que elas comecem a se afastar uma das outras de forma que não exista mais interação. Se afastar uma das outras de forma que não exista mais interação ou a interação seja desprezível. Chegou nesse ponto, o que acontece? Toda a energia que você fornecer a partir de agora vai fazer com que as moléculas comecem a se separar. Vai entrar na ebulição, o blu 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 blu. Por exemplo, isso na água a 1 atm acontece a 100 graus Celsius. Ah, professor, então quer dizer que a água ferve a 100 graus Celsius? A água ferve a 100 graus Celsius sob a pressão de 1 atm e se for água pura. Só água, tudo bem? Então, isso é o ponto de ebulição. Ah, pode voltar? Posso voltar. Se eu for voltar, em vez de colocar energia, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar energia. Você ainda lembra do processo que a gente dá para quando está colocando energia? Vou colocar aqui para você não esquecer, hein? Fornecendo energia, ganhando energia, endotérmico. E perdendo energia, né? Perdendo energia,
é um processo que, perdendo energia, é um processo exotérmico. Exotérmico. Então, a ebulição é endotérmica e a liquefação é exotérmica. Lembrando que ebulição e liquefação são processos que ocorrem na mesma temperatura, no ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é uma propriedade específica, tudo bem? É uma propriedade específica da matéria. Não vai ser, cada substância vai ter o seu. Então, nós temos aí, por exemplo, né, igual a gente já colocou inicialmente lá, o etanol, 78 graus Celsius, que é o álcool, a água, 100 graus Celsius, o cobre, 2.595 graus Celsius, o chumbo, 1.744 graus Celsius, o enxofre, 445 graus Celsius, e o ferro, 3.000 graus Celsius. Então, a temperatura do ferro é lá em cima. O que acontece sobre esses pontos de fusão e ponto de ebulição? Lembra que eu falei no início da aula, que são digitais? Então, se eu pego uma substância, eu não sei qual substância é, tem um líquido, tá, pega aqui, ó, o líquido, tem um líquido, o líquido dentro dessa garrafa. Esse líquido dentro dessa garrafa é que substância? Não sei. Como é que eu posso saber? Vou começar a congelar ela. Se congelou em 0, vamos ferver, porque tá, né? Estamos na parte de ebulição. Vou ferver ela. Se ferveu em 100 graus Celsius, isso já me indica que ela é o quê? Que ela é água. Professor, mas como é que eu vou confirmar? Eu vejo ela solidificando. Se ela solidificar em 0 graus Celsius, ela é água com certeza. Por quê? Identidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. E a partir disso, nós podemos criar o que nós chamamos de gráfico de aquecimento ou curva de aquecimento, né? Como é que se dá esse gráfico de aquecimento? A gente começa a aquecer um sólido e vai observando como esse sólido se comporta ao longo desse aquecimento. Professor, pode ser uma curva de resfriamento? Pode. Então vamos lá, olha a questãozinha. Observe que o gráfico de aquecimento de uma substância desconhecida sob pressão de 0 graus Celsius, sob pressão constante, o gráfico mostra a temperatura subindo um patamar horizontal a 20 graus Celsius e sobe novamente em outro patamar horizontal a 80 graus Celsius. E aí volta a subir a temperatura. Aí, duas perguntinhas. Qual é o estado físico a 50 graus Celsius? E essa substância é pura ou uma mistura? Vamos lá. Então, o que a gente observou? Que ele falou pra gente. Nós temos um gráfico que cadê o azulzinho? Entre 0 e 20 graus Celsius, esse intervalozinho aqui que eu tô pintando, ó, entre 0 e 20 graus Celsius, ele teve uma variação de temperatura. Ou seja, o sólido foi ganhando energia e na hora que ele foi ganhando energia, ele foi aumentando a vibração. E ele foi aumentando a vibração, vai aumentando a temperatura, vai aumentando a vibração, vai aumentando a temperatura. Chegou nesse ponto aqui, ó, nesse 20. A temperatura não oscilou mais. Então, se a temperatura não oscilou mais, nós chamamos de fusão. Então, ponto de fusão. Patamar constante. Falamos porque o patamar é constante, lembra? Você fornece a energia e a energia vai começar a romper as interações. O que isso significa, professor? Significa que a energia que você está fornecendo não é mais para aumentar a vibração, é para romper as interações. E aí a gente entra no outro intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo de 20 a 80. De novo, a temperatura começa a subir. Ou seja, você está fornecendo energia e as moléculas começam a vibrar. Se elas começam a vibrar, começa a subir de novo a temperatura.
chegando ao nosso fadídico 80 graus Celsius, que nós vamos chamar de ponto de ebulição. Professor, como é que você sabe que esse diabo é o ponto de ebulição? Por quê? Já passamos pela fusão, que é a passagem do estado, que é a temperatura que ocorreu do estado sólido para o estado líquido. Agora estou do líquido para o gasoso. Então, isso é ebulição. Professor, mas como é que você sabe que é ebulição? A temperatura ficou constante. Novamente, a energia que nós estamos fornecendo é para que haja o rompimento das interações. E não mais o quê? E não mais essas interações aumentarem a vibração. Quando é que vai começar a aumentar a vibração? Quando não houver mais o quê? Interação entre o estado líquido. Então, pipoca e vai tudo para onde essa pipoca? Essa pipoca vai toda pro gasoso. Então, é o intervalozinho que nós estamos aqui, ó. Intervalozinho do estado gasoso, do estado de gás, certo? Então, essa é a análise que a gente faz dessa curva de aquecimento. Então, o que nós podemos ver, né? Retomar. Primeiro, respondendo no item A. A fusão ocorre a 20 graus Celsius e a ebulição ocorre em 80 graus Celsius. A substância só pode ser líquida. Por que a substância só pode ser líquida? Porque se nós observarmos aqui, entre 20 e 80, tem um ponto de 50, aonde estamos no estado quê? Líquido. Ok? Tudo bem? Então, respondido o item A. Item B. Professor, essa substância é uma mistura ou é uma substância pura? Lembra que eu falei sobre as identidades? Então, como eu tenho um ponto de fusão e um ponto de ebulição travado, fixo, isso caracteriza para a gente uma substância pura, ok? Porque tem as identidades entre, no nosso caso ali, o 20 e 80. Professor, que substância é essa? É uma substância caracterizada por esses pontos, ok? Então, tem essa carinha aí, com patamares constantes, substância. Se os patamares de ebulição e difusão estiverem variando, aí você vai estar tendo uma mistura, ok? Então, tá aí, ó, pra gente o gráfico, né, o diagrama de mudança de fase da água pura. Esse gráfico de mudança de fase da água pura é o que nós temos, que eu te falei para você, eu sei que é água. Por que eu sei que é água pura? Porque a fusão está acontecendo em 0 graus Celsius e a ebulição está acontecendo em 100 graus Celsius. Lembrando que nesse momento, quando está acontecendo a fusão e a ebulição, as duas fases coexistem. Você vai ter o líquido e o vapor na ebulição, né? E você vai ter também o sólido e o líquido na fusão, ok? Lembrando que existe o ponto de quê? Esse daqui é o ponto de ebulição, esse daqui é o ponto de fusão. Existem os processos. Quais processos? A passagem do sólido para o líquido. Como é que é o nome dela? Fusão. A passagem do líquido para o gasoso. Qual é o nome? Qual é o nome? Vaporização. Professor, aqui eu posso chamar de ebulição? Pode. Por quê? Porque você está com aquecimento contínuo, com aquecimento contínuo, transformando de um fato para outro. Então, nesse gráfico não tem vaporização e nesse gráfico não tem calefação. Nesse gráfico nós temos a ebulição. Tudo bem? Certo? Então, esse é o gráfico, diagrama de transformação de fase, ok? Que tem a análise completa dos estados físicos e dos pontos
característicos de cada substância. Lembrando que os patamares constantes caracterizam uma substância pura. Caracteriza pra gente uma substância pura. Lembrando então que eu tinha mencionado anteriormente. Professor, variação de pressão pode alterar os pontos de fusão e ebulição? Pode, ok? Porque você tem que romper essa película de interação. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Por que isso? Você vai subindo, a pressão atmosférica, ou seja, a pressão que as moléculas fazem, diminui. Isso faz com que você tenha que fornecer menos energia para poder romper as interações do estado. E isso vai acontecer vice-versa. Então, se você aumentar a pressão, você aumenta o ponto de ebulição. Eu gosto de falar nesse momento da parte chamada panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Gente, é maluco, mas a panela de pressão faz pressão. Com qual objetivo? Quando ela aumenta a pressão dentro do sistema, a água vai ferver, ou seja, vai entrar em ebulição numa temperatura mais elevada. E aí isso faz com que, por exemplo, nós temos o cozimento mais rápido do alimento. Então, a nível do mar, a água ferve numa temperatura mais alta e a nível das montanhas, ela ferve numa temperatura mais baixa. Então, a perguntinha que eu posso fazer, cozinha-se um macarrão mais rápido no Rio de Janeiro ou na Bolívia? 5, 4, 3, 2, 1. Pensou? Então, cozinha-se mais rápido o macarrão no Rio de Janeiro. Por que cozinha-se mais rápido o macarrão no Rio de Janeiro, professor? Eu já falei, cara. Conforme você aumenta a altitude, você tem um ponto de ebulição o quê? Você tem um ponto de ebulição menor. Esse ponto de ebulição menor faz com que você tenha uma temperatura menor para estar cozinhando. Já aqui em Santos, né? Galera lá do peixe. Então, né? Peixe bem mar. Então, enfim. Já em Santos, nós temos aí o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Ou seja, vai cozinhar mais rápido um restaurante em Santos, porque a água tem uma temperatura mais alta de ebulição. Então, guardou? Isso aí sempre aparece como questionamento. Tudo bem? E para nós finalizarmos a nossa jornadazinha sobre os gráficos de aquecimento, vamos trabalhar uma questãozinha. A questãozinha já está solta aí para gente. O gráfico apresenta um processo de aquecimento contínuo de uma substância sólida, né? Utilizada na fabricação de medicamentos. Então, dica que ele deu para gente, a substância é o quê? A substância é sólida. Se a substância é sólida, esse patamar aqui é o patamar do sólido. Tudo bem? E aí a gente vai aquecendo. Se a gente vai aquecendo, ele vai para onde? Para o líquido. Depois ele passa para onde? Para o gasoso. Né? E aí o tempo em minutos aí para o aquecimento dessa substância. E aí ele coloca as alternativas e quer saber qual é a correta para a gente. Então vamos lá. Um intervalo de 3 a 4 minutos. Ocorre o resfriamento da substância no estado líquido. Então vamos lá. De 3 a 4 minutos. Gente, a temperatura está subindo. Então não tem como ser o quê? Um resfriamento. Então vai estar ocorrendo o aquecimento da substância no estado que? Líquido, certo? A 40 graus Celsius, então vamos lá, agora vamos pegar outra cozinha e vamos para a letra B. A 40 graus Celsius, então estamos falando de 40 graus Celsius, ocorre a ebulição da substância. 40 graus Celsius, eu estou saindo do estado que? Líquido para o estado gasoso.
Qual o nome do processo que sai do estado líquido para o estado gasoso? Ebulição. Tcharam! Resposta o quê? Correta. Então, vamos ver o erro das outras. A 30 graus Celsius ocorre a sublimação da substância? Vamos lá, 30 graus Celsius seria aqui, ó. Pá. Não, 30 graus Celsius, a substância está o quê? Líquida. Não, então, não é sublimação. Tudo bem? A substância se encontra no estado líquido. Vamos para a letra D. D de dado. 50 graus Celsius, a substância se encontra no estado líquido. Vamos lá, 50 graus Celsius. A substância se encontra no estado. A substância se encontra no estado gasoso e não no estado líquido. Então, Jojo, não. E no intervalo de 1 a 3 minutos. No intervalo de 1 a 3 minutos. Esse intervalozinho aqui, ó, de 1 a 3 minutos. As substâncias encontram-se no estado sólido. Não atingiu o ponto de ebulição, nós temos sólido e líquido. Sólido, aqui só líquido, aqui líquido mais o que? Gasoso e aqui gasoso. Então, tá aí a nossa questãozinha resolvida. Então, fechamos aí o conhecimento sobre curvas de aquecimento. Lembrando que se essas curvas de aquecimento sofrerem variação no patamar de fusão e ebulição, estará se tratando de uma substância, não estará se tratando de uma substância, estará se tratando de uma mistura, ok? Então, conceitozinhos jogados. Vamos nessa, que na próxima tem mais.